Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sara, seu canal Livro Secreto. E hoje, como vocês veem pelo título, a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu classifico as minhas leituras. E assim, eu estou sentada na minha cama, coberta com a minha manta, porque está muito frio. E de cara lavada mesmo, porque a gente tem que normalizar esse negócio de fazer vídeo sem maquiagem. Afinal de contas, os homens não passam maquiagem pra fazer vídeo. Por que que eu tenho que ficar tampando as minhas olheiras toda vez, né? Fazer um vídeo completamente sem maquiagem, não corrigir nem a sobrancelha, pra vocês terem ideia. Eu apenas liguei a câmera aqui e fiz um roteirinho básico, só pra eu não me perder muito. Já tem algumas horas que eu acordei, mas eu vou mexer no olho porque, enfim, alérgicos. Tem algum tempo que eu quero falar um pouquinho sobre como eu, classifico as minhas leituras. E, basicamente, é um assunto que de vez em quando volta à minha cabeça pra eu gravar, porque quando a gente indica um livro pra alguém e essa pessoa dá 3 estrelas no livro, a gente fica meio... Por que ela odiou, meu Deus? E assim, é um sentimento um pouco conflituoso, mas eu tento seguir racionalmente sempre que eu consigo. É difícil seguir racionalmente, por exemplo, com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo? Sim, é difícil, mas eu tento, tá? Então, qual o meu primeiro pensamento? Eu classifico a experiência de leitura, tá? Porque ela é diferente para cada pessoa. Não significa que o livro é bom ou ruim, significa que aquela experiência de leitura pra mim funcionou ou não, tá? Então a gente pensa sempre nas estrelas, na classificação, como a classificação da leitura e não do livro. Então, baseado nisso, eu penso sempre assim, 5 é o máximo, então 2,5 é a metade. Gente, não surta, tá? 2,5 é a metade de 5. Então, pra mim, 2,5 é uma nota mediana, não é ruim. E funcionando dessa forma, 3 estrelas é uma nota muito boa. Quando meus amigos dão 3 estrelas pro Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu fico um pouco mal, sim. Porque pra mim, ele tem que ser 5 estrelas favoritado pra todo mundo. Mas as pessoas não têm a mesma opinião que eu. Então... claramente tá todo mundo errado e eu certo. É sobre isso. Não, mentira. Enfim, primeiro tópico é esse. 2,5 pra mim é uma nota mediana. Quando eu dou 2,5 significa que eu achei um livro regular. Para eu poder dar uma nota, eu levo em consideração tudo a respeito daquela leitura. Aspectos técnicos, né? Dependendo do gênero que for, eu levo em consideração aspectos diferentes, mas a escrita, a gramática, uso de vocabulário, recursos da história, enfim. Eu uso esses aspectos técnicos também, mas eu levo muito em consideração o meu envolvimento na leitura, quão imersa eu tô, o quanto de empatia os personagens causam em mim, tá? Mas odiar os personagens, não suportá-los também pode funcionar, desde que a história me pegue, sabe? Um grande exemplo para isso é o Morro dos Ventos Uivantes, que é da Emily Brontë, uma escritora inglesa. Eu odeio todos os personagens, mas é um dos livros favoritos da minha vida, que eu amo demais. E todo mundo que quer ler um romance clássico muito diferente, nada água com açúcar, nada meloso, esse é o romance que eu indico. É super diferente, tem uma vibe meio misteriosa, meio nebulosa, meio gótica. Mas os personagens são odiosos. Você não vai gostar de ninguém. Você vai querer que todo mundo exploda com uma bomba, sabe? São péssimos. Os personagens são muito... não péssimos de pessimamente construídos. Eles são muito bem construídos. Porém, eles são péssimas pessoas. O livro é meu favorito, então gostar dos personagens não significa que eu vou amar a leitura. Significa que eu gostei dos personagens, tá?
Às vezes, quando eu gosto muito também, isso me leva a favoritar. O Morro dos Ventos Uivantes é 5 estrelas favoritado, tá? O outro exemplo no oposto é Teto para Dois, que os personagens são simplesmente perfeitos, onde eu amo demais todos os dois. Eu me envolvi demais com eles e eu tenho muita conexão com a história, não somente com os personagens. Então também foi uma história 5 estrelas favoritada, mas onde eu amei demais os protagonistas. Eu tô procurando meu óculos porque eu deveria estar usando ele. Peraí, gente, eu já volto. Pronto, voltei de óculos, eu tenho que voltar a usar mais meu óculos. Dizia eu que na aritmética, dois opostos, assim, dentro da minha classificação. Um livro onde eu amei os personagens, amei demais eles e me conectei muito com a história das 5 estrelas favoritado, que foi Teto para Dois, e um outro que eu odeio todos os personagens, gostaria que todos eles morressem lentamente, mas que ainda assim eu amo a história. Eu amo como ela é construída, eu amo a vibe, eu amo que os personagens, eles erram muito, eles são muito tortos. Essa história me pegou, me fisgou. E também é 5 estrelas favoritado, então isso é muito pessoal. E aí eu levo todas essas questões, todos esses aspectos na leitura, eu levo em consideração na hora de dar a minha nota. Então, as características do livro em si, da história, e quão envolvida eu estou com ela, se eu gosto ou não dos personagens, aí é algo que pode ou não influenciar, positivamente ou não. Isso é muito sentimento que eu tô ali realmente, que eu tô sentindo é uma redundância, né? Mas é muito do que eu tô sentindo com relação à leitura, mais do que com os personagens somente. Conta muito mais pra mim o meu envolvimento com a história do que o meu envolvimento com os personagens em si. Sobre favoritar. Eu também levo muito em questão a experiência, quão imersa eu tô para favoritar um livro. Ele não necessariamente precisa ser 5 estrelas para eu poder favoritá-lo. Então, eu posso favoritar livro 4,5, livro 4, livro 3,5. Eu não sei se eu tenho exemplos para dar, mas eu não vejo nenhum problema em ler um livro que não é 5 estrelas e favoritá-lo assim mesmo, porque ainda que ele não seja perfeito, que a experiência não seja perfeita, ele pode ser memorável. E para mim, um livro favorito é um livro memorável, onde a pessoa vai me perguntar a sinopse e eu vou lembrar de como que aconteceu aquela história. Eu posso não lembrar de todos os detalhes, mas eu me lembro de boa parte dela. Então, para mim, eu levo muito mais em conta a experiência como um todo. Muitas vezes, o que eu sei sobre o autor acaba influenciando na minha nota. E eu tenho um exemplo para dar, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu não vou pegar os livros, tô com preguiça. Todos os livros que eu tô falando, eu tenho aqui, né? Eu tenho o Morro dos Ventos Uivantes, eu tenho Teto para Dois, tenho Fahrenheit 451. Eu acho que são os únicos 3 que eu vou citar. Então, todos os 3 eu tenho, mas eu tô com preguiça de pegar. Enfim, lidem com isso. O Fahrenheit 451 foi um dos clássicos daquela tríade da distopia que eu queria ler esse ano. Eu já li. E durante a leitura eu amei a história, amei demais. Tava 5 estrelas favoritado do início ao fim. Teve uma parte ali, assim, na história que acho que nos 30% iniciais que eu tava um pouco confusa. Não sei se eu entendi muito bem a cena. E provavelmente a Clara vai saber, porque eu precisei ler a cena 2 vezes. A Clara também teve uma dificuldade de entender. E a HQ me ajudou a entender a cena melhor. Foi uma experiência bem legal ler a HQ depois. E aí, enfim, ele tava maravilhoso, ele tava 5 estrelas, ele tava favoritado, tava incrível. Até que eu cheguei nos conteúdos adicionais. Eu li o pós-fácil e eu continuei amando, eu achei muito legal. Algumas adições que o autor fez, né?
Não adições ao livro em si, mas ele colocou pensamentos que ele tinha sobre o que poderia ter acontecido com os personagens após a história. E isso eu achei muito legal. Eu gostei demais. Só que aí chegou o Coda. O Coda, ele fez uma carta aberta, tipo uma reclamação, sabe? Ao fato das pessoas quererem que ele modifique a história dele para ter representatividade. Obviamente, ele não estava usando esse termo representatividade, porque não, acho que nem existia esse termo quando ele escreveu, mas basicamente ele mandou todo mundo a merda. Falou, vocês que lutem, a história é minha, não tem negros, a mulher é um enfeite, e é isso. E nas entrelinhas ele quis dizer que as minorias não são representadas nas histórias porque as minorias não leem. Gente, a raiva que eu senti lendo esse Coda não tá na história. Eu acho que eu levei uns 2 dias pra conseguir dar uma nota pra Fahrenheit 451 e eu descontei nota por conta do Coda. Eu não consegui separar, porque é algo diretamente ligado à história, tipo, é algo literalmente sobre a história. Então eu fiquei assim, cara, não é possível, não é possível. O cara me escreveu um negócio desse, sabe? Então aí eu baixei a nota do livro e da HQ pra 4 e ainda assim é uma nota bem alta e é uma história que eu recomendo muitíssimo. Mas se você ler o Coda, você vai ficar com raiva do autor, igual eu fiquei. Eu acho que se eu não tivesse gostado tanto da história, eu acho que eu teria, tipo assim, ai, esquece essa história, gente, lê não. Mas a história em si é muito boa. Fahrenheit 451 é um livro muito bom. Só que o autor é um lixo humano. Desculpa quem gosta, mas é isso. Eu levei a experiência de leitura num geral até o final, até eu fechar o livro. E o Coda tá dentro da minha edição. Então, é parte daquilo ali, é parte da minha experiência. Então, eu fui lá e baixei uma estrela na minha classificação. E baixei uma estrela na classificação da HQ, porque sim, porque eu quis. Vamos lá falar então sobre mudança de nota, mudança na classificação. Primeiro de tudo, sobre a classificação baixa, eu tinha muita pena de dar nota baixa para os livros. E isso me fez ter uma história engraçada. Eu tava no Meet com os amigos e a gente tava falando sobre isso, sobre mudança de nota, e eu tava vasculhando meu Scooby, porque eu tenho Scooby há mais tempo do que Goodreads, então tem umas coisas mais antigas lá. E aí, no Scooby lá com o pessoal na hora, eu descobri que eu tinha dado 4 estrelas pra 50 tons mais escuros. Ou seja, a pessoa, né, querida que eu era. E aí, o que eu fiz? Rapidamente mudei essa nota. E assim, mudança de nota é, para algumas pessoas, um tabu. Porque a nota você não muda, porque é isso, você achou aquilo. Gente, você faz o que você quiser, a nota é sua. Você não quer mudar? Não mude. Você quer mudar? Muda. Eu mudo a nota só de lembrar e pensar assim, essa nota não condiz. Lembrei, tô aqui conversando sobre o livro, lembrei da nota que eu dei e acho que devo mudar? Mudo. Tô aqui debatendo o livro com alguém, quero aumentar ou diminuir, vou lá, aumento ou diminuo. Se eu reler e achar que devo mudar a nota, eu mudo também. Então, assim, vamos normalizar a mudança de nota. Você lembrou daquele livro, acha que aquela nota não condiz com o que você acha mais, vai lá e muda, amados. Mas só se você quiser. Se você não quiser, também não muda, não. Ninguém é obrigado a nada. E tem uma situação de mudança de nota que eu acho que foi a primeira vez que eu mudei nota na minha vida. Não. Acho que a das 50 tons mais escuros foi primeiro, porque eu me recusei a manter a nota. Acho que foi a segunda vez que eu mudei nota na minha vida. Foi quando eu li Daisy Jones and the Six.
Vamos lá. Eu não ia citar 2 livros aqui. Daisy Jones and the Six e Fúria. Mas eu vou precisar citá-los rapidamente nessa história. Porque assim, ano passado eu li Fúria, do Stephen King. Que é aquela história do menino que entra na escola, faz uma chacina, os professores e os colegas de refém, tal. Eu já reclamei um monte dessa história aqui. Então, tem várias opções de vídeo para você assistir e me ver reclamar. Mas eu vou deixar linkado aqui o meu ranking de lidos do Stephen King para te ajudar a ter uma noção. Então, essa história foi uma experiência muito ruim para mim. Só que na época eu dei 3 estrelas. Eu tinha pena de dar estrela baixa, uma baixa classificação. E aí, quando eu li Daisy Jones, eu pensei, putz, algo de errado não está certo. Porque assim, a minha experiência com Daisy Jones com certeza não foi boa. Mas com certeza não foi tão ruim quanto Fúria. De longe, Fúria é o livro que... finalizado, né? É o livro que eu mais odiei a experiência. Claro que não finalizado, a gente tem outras histórias que eu posso falar. Mas finalizado mesmo, que eu li tudo, é a pior experiência de leitura pra mim. E Daisy Jones não foi tão ruim assim. Eu não gostei? Sim, não gostei. Não gostei mesmo. Mas não foi tão ruim. Tem uma lógica melhor na história. Pra mim, muitos diálogos de Fúria são irreais, são ilógicos. Eu não me apeguei a todos os personagens em Daisy Jones, nem em Fúria. Na verdade, em Fúria eu só me apeguei a um personagem que era o único que parecia que tinha um pouco de noção, que tinha um pouco de sanidade mental, sabe? O resto, nenhum. Em Daisy Jones eu gostei muito de uma personagem, mas que ela não teve muito destaque. Só que assim, a experiência com Daisy, eu consegui achar uns pontos positivos, sabe? Na estrutura da história, como que ela é contada. Realmente você sente que tá como se estivesse lendo a transcrição de uma entrevista, de um documentário. E é bem escrito. Então, assim, eu não tinha vontade de cortar meus pulsos na hora de ler. Eu li até bem rápido, principalmente porque em seguida eu iria reler Evelyn Hugo, então eu tava muito ansiosa para reler. E com Fúria a experiência foi péssima, assim, são 200 e pouquinhas páginas onde eu tinha vontade de assistir, sei lá, uma videoaula de matemática durante o dia inteiro, mas não tinha vontade de ler. Então, eu não poderia dar uma nota menor para Daisy Jones. E eu não queria dar 4 para Daisy, eu não queria dar 3,5. Eu queria dar menos, então eu fui lá na nota de Fúria, baixei para 1. Então, se não me engano, atualmente Fúria está com 1 estrela. Talvez eu mude para meia, vai depender. No Scooby eu consigo mudar para meia estrela, no Goodreads não. Então, para mudar no Goodreads, eu tenho que fazer uma observação que é meia estrela e não 1. Eu fiz isso, né, essa mudança de Fúria para 1 estrela, para poder dar 2 estrelas para Daisy Jones, porque realmente eu acho muito melhor. Né? Só que não é uma experiência muito melhor, muito maravilhosa para mim. Então eu dei 2 estrelas para Daisy Jones, e para isso acontecer eu reajustei a nota de Fúria, porque eu achei que seria injusto colocar os dois no mesmo patamar de experiência, porque não foi. Agora eu tô relendo, né? Eu tô relendo toda a série de ACOTAR. Releitura é algo que eu não faço com muita frequência. Esse ano até que eu tô fazendo mais, assim. Já reli Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Tô relendo ACOTAR inteiro pra poder chegar no 4, né? Que é o que eu ainda não li. E a experiência tem sido bem interessante. Do primeiro eu não mudei a nota a princípio. Eu dei 4 estrelas na época que eu li. Porque a primeira vez que eu li eu achei muito lento o início. Mas eu vivo querendo mudar, talvez eu mude para 4,5, porque eu me lembrava muito dessa história. Essa história foi bem marcante para mim, apesar de não ser meu livro preferido. Meu livro preferido é o segundo, inclusive ele tá aqui porque eu tô lendo ele.
Eu tô na reta final, só falta isso aqui, ó. Então, Corte de Névoa e Fúria é o meu livro preferido da série. E eu gosto demais dele. Esse aqui eu já tinha dado 5 estrelas, favoritado na primeira leitura. Tem tudo pra continuar sendo 5 estrelas favoritado. O terceiro eu também dei 5 estrelas favoritado, se não me engano. Mas esse aqui é sensacional, porque eu lembro que eu fui feita de otária. Então, quando eu sou feita de otária, normalmente impacta pra mim. E aí eu vou lá e favorito. Não necessariamente preciso dar 5 estrelas, mas favorito o livro porque ele ficou na minha memória, assim, o tapa na minha fuça, sabe? Então, é um exemplo de releitura que não mudou a minha percepção e uma releitura que mudou, porque eu achei muito mais... Agora que eu já conheço o universo, eu achei o primeiro livro mais rápido um pouco. Não muito. Eu ainda acho que o início dele poderia ser um pouquinho mais acelerado. Mas, ainda assim, eu acho ele um livro bom. Então, talvez eu mude para 4,5. Não sei. Estou pensando. E é isso. Quando eu resolver, eu vou lá e mudo sem problema nenhum, tá? Vamos levar isso mais naturalmente. Então, basicamente, para dar 5 estrelas, não necessariamente todos os livros favoritados são 5 estrelas e nem todos os 5 estrelas são favoritados. Isso vai depender muito, isso é muito pessoal, tá? E então o meu pensamento fica mais ou menos assim. 1 estrela, meia estrela, 1,5 é uma experiência de leitura muito ruim. Muito ruim. Do 2 e do 2,5 do 2 ainda é do regular para o ruim, né? E o 2,5 é regular. A partir do 3 são notas que eu considero boas. Mas se um amigo meu der um 3,5 para o meu livro favorito da vida, eu fico chateada. Mas eu considero nota boa. Eu tento manter sempre o pensamento mais racional. Tipo, Sara, 3,5 é uma nota boa. Se você pensar que 5 é o máximo, a metade já é regular. Então, 3,5 é uma nota boa. E 4,5 é quando o livro é muito bom. Ele tá acima da média pra mim de experiência, que eu gostei muito, mas que não foi uma experiência perfeita. Isso não significa que o livro não foi perfeito. Significa que a experiência de leitura não foi perfeita. Então, aqui eu quero deixar bem salientado que eu não estou classificando livros. Eu estou classificando experiências de leitura que engloba a história em si, engloba aspectos do livro. Mas classificar o livro é generalizar muito, onde a gente tem os nossos pensamentos diferentes, cada um é um indivíduo, então a gente peca muito se a gente generalizar. Eu prefiro classificar minhas leituras e não meus livros, beleza? Então basicamente é isso, gente. Eu espero ter contribuído com algumas ideias. Eu gostaria muito de saber como que você classifica suas leituras. Então deixa aqui nos comentários como que você faz um livro regular, mediano, que nota você dá, você só favorita se for 5 estrelas. Me conta um pouco mais como que você seleciona, como que você pensa sobre isso, pra gente poder compartilhar ideias. E até porque não tem certo ou errado. A gente pensa de formas diferentes e cada um respeitando a opinião do outro, tá tudo sussa. E é isso, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído de alguma forma. Ou então trazido um pouco de entretenimento nesse vídeo bem informal mesmo, onde eu simplesmente sentei aqui e comecei a falar. Até que eu fiz um roteiro dessa vez, né? Normalmente eu não faço, mas é porque eu não queria esquecer de algumas coisas, então eu pus alguns tópicos que eu queria falar pra não ficarem de fora. E é isso, então não esquece de deixar o joinha, de comentar aqui embaixo como que você faz para classificar suas leituras, que aspectos você leva em consideração para dar uma nota, quais notas são boas e ruins para você, se você muda a nota,
Então, me conta tudo aqui sobre a sua classificação de leituras. A gente vai conversando um pouco mais nos comentários, tá? Não esquece de compartilhar com quem pode gostar desse conteúdo. A gente tem sorteio vigente, não esqueçam de preencher o formulário e participar, porque assim que a gente chegar em 500 inscritos, vai ter um sorteio de uma compra de até R$80 vendida e entrega pela Amazon. Então, não perca, tá? Se você é inscrito e ainda não fez a sua inscrição no formulário, ele tá na descrição de todos os vídeos. Não esquece, porque assim que chegar em 500 eu vou sortear e aí entrar em contato com a pessoa que ganhar, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.